Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de Deus seja com todos vocês. Bem-vindo a mais um resumo das aulas da Escola Bíblica Dominical, das revistas da CPAD. Estamos estudando nesse quarto trimestre a Justiça Divina. Esse título dessa revista está baseada nos estudos relacionados ao livro do profeta Ezequiel. São 13 lições relacionadas a esse tema, aonde hoje nós estamos na sétima. Nosso sétimo resumo, que traz o título: A responsabilidade é individual. Esse título é a mensagem de Ezequiel 18, que fala sobre a responsabilidade de cada pessoa diante de Deus. Na lição passada nós comentamos sobre a justiça divina, que ela é chegada sobre o povo hebreu devido às iniquidades, às abominações praticadas pelos sacerdotes, o desvio do povo pela idolatria. E o capítulo de número 18 é uma resposta de Deus a uma crítica do povo, que o povo estava dizendo que eles estavam sofrendo ali no cativeiro uma injustiça divina, bem como aqueles que estavam ali em Jerusalém também estavam dizendo que Deus não é justo nos seus julgamentos. Porque eles tinham que essa concepção? Porque dentro do contexto judaico antigo, nós vamos ver que havia uma máxima, um provérbio, que na verdade é um provérbio equivocado, que tanto Jeremias como Ezequiel, eles usam que essa expressão é dos exilados na Babilônia e dos judeus que estavam ali em Jerusalém, que eles diziam: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Eles estavam dizendo que os seus pais haviam pecado, mas era eles que estavam sofrendo essa tribulação, esse juízo que estava vindo sobre a nação. Então, eles diziam isso. Em vez deles reconhecerem os seus pecados, as suas falhas, porque na verdade os pecados praticados por essa geração eram muito maiores do que os seus antepassados haviam feito. Então, a podridão havia tomado conta da nação em todos os níveis. E eles usam que essa expressão, aonde Deus fala isso, vocês nunca mais devem usar o que no meio de vocês. Onde Deus mostra que aquilo que eles estavam colhendo, na verdade, era a lei da semeadura. Tanto no Antigo como no Novo nós vamos encontrar essa expressão: tudo que o homem semeia, certamente ele colhe. Só que é muito fácil jogar a responsabilidade para outras pessoas, em vez de assumir o quê? As falhas, os erros, as transgressões. Nós já encontramos isso ali já no Jardim do Éden. Porque quando Deus ele
vem até o jardim para um relacionamento ali com Adão. Adão, ele se esconde, e Deus, quando pergunta para ele, ele fala: Senhor, né, eu tive medo, tive vergonha, porque eu estou nu, por isso me escondi. Aí Deus vai fazer a resposta, a pergunta para ele, né? Comeste do fruto proibido? Aí ele vai jogar a culpa sobre a mulher. Não assume o seu erro, que ele havia comido. Quando ele joga a culpa sobre a mulher, Deus pergunta para Eva: Eva, o que tu fizeste? Né? E Eva, em vez de assumir o erro, a sua responsabilidade, ela joga a culpa sobre a serpente. Então nós vamos ver que eles pecaram, e nós vamos ver que a consequência do pecado, ela trouxe o que? A morte sobre todas as pessoas. A mulher sentiu dores de parto. E quando Deus estabelece a lei, nós vamos ver o terceiro mandamento, está lá em Êxodo 20, capítulo de número 4, está escrito: não farás para ti imagem de escultura, nem algo semelhante do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, o que Deus está dizendo aqui, que a idolatria é algo abominável aos seus olhos. Então, aqueles que praticam a idolatria, e nós vamos ver que as próximas gerações dos filhos continuam que nesse caminho, eles serão alcançados pelo juízo de Deus. A chave desse versículo está no final. Deus fala: eu visito que a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Quer dizer, se os filhos, os netos continuarem odiando a Deus, eles serão o quê? Alcançados por um juízo. Só que o versículo 6, ele é tremendo. Né? Daqueles que aborrecem a Deus, Deus vai estender o quê? O seu juízo sobre ele, o julgamento. Mas versículo 6, olha: eu faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, daqueles que desobedecem, que andam na prática do erro, do pecado, da idolatria, então Deus trará maldade. Até a quarta geração, se eles também aborrecerem a Deus. Mas o texto aqui vai dizer que Deus usa sempre de misericórdia para aqueles que obedecem. Então, o povo, eles estavam pegando esse texto de uma maneira equivocada e dizendo que havia o quê? Uma maldição hereditária. Por isso que eles estavam ali no cativeiro. Porque era tudo culpa dos seus pais, não culpa deles. Então Deus deixa bem claro aqui, usando o profeta, para ensinar o quê? Uma verdade, que é sobre a responsabilidade individual de cada pessoa. Olha o que diz o versículo 20. Deus fala: olha, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai. Olha só. E nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele.
Então o que Deus está dizendo é que cada um tem o que? A sua responsabilidade diante de Deus. Que o filho não vai levar a maldade do pai e nem o pai levar a maldade dos filhos. Um exemplo clássico que nós temos aqui é quando Deus liberta o povo lá do Egito. Olha só, Deus tira o povo do Egito com um braço forte, poderoso, e leva o povo até o Monte Sinai, onde Deus quer dar instrução para que a nação seja constituída. Estabelece um povo forte, um reino. Mas nós vamos ver que aquela geração, os pais, porque de 20 anos para cima os pais, eles se mostraram desobedientes, ingratos, rebeldes e murmuradores contra Deus e também contra Moisés. Nós vamos ver que Deus diz, olha, de 20 anos para cima, daqueles que saíram do Egito, quer dizer, os pais, não herdarão a terra prometida, exceto Josué e Caleb. Então os pais erraram, os pais pecaram, só que os filhos entraram na terra. Mas os pais não tiveram privilégio, porque se mostraram que negligentes para com a lei de Deus, desobedientes, ingratos, rebeldes, murmuradores. E essa interpretação ela acaba chegando nos dias de Jesus, porque quando Jesus ele cura um cego de nascença, os discípulos têm esse pensamento também, dizendo, texto que falava antigo, os pais, eles comeram uva e os dentes dos filhos foram o que embotaram. Eles vão dizer para Jesus, quem nasceu, quem pecou, este ou seu pai, para que ele nascesse dessa maneira? Olha só, porque eles tinham esse pensamento equivocado. E nós vamos ver que o profeta ele desfaz o que desse pensamento. Deus está dizendo, olha, a alma que pecar é essa que morre. E o fato interessante é que ele diz, olha, no versículo de número 21, a alma que pecar, versículo 20, essa morrerá. Versículo 21, mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, vamos lá para o final do verso 21, certamente viverá, não morrerá. Então Deus revela aqui que cada um tem a sua responsabilidade. É claro que o pecado ele traz consequência. Só que isso não é uma maldição hereditária que passa do pai para o filho. Não é isso. Como tem surgido em nossos dias, uma teologia de uma batalha espiritual. Na verdade, existe uma batalha espiritual. Paulo fala em Efésios, né, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Então Paulo está dizendo que há verdadeiramente uma guerra. Só que essa linha de pensamento, ela entra por um lado totalmente errado. Um erro doutrinário totalmente errado. Eles dizem, né, que existe a doutrina da maldição hereditária. Que os filhos, eles carregam o quê? A maldade dos pais. A maldição dos pais vem sobre ele. Mas nós vamos ver que muitos textos, né? Paulo diz, né? Que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Está lá em 2 Coríntios. Depois aos Romanos, lá no capítulo 8, Paulo vai dizer também, nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu vou tentar ir mais devagar aqui, eu estou correndo um pouco, eu estou olhando a hora ali no
no celular, para o vídeo não ficar muito grande, muito extensivo, né? A gente tenta fazer uma coisa bem rápida. Sabemos que cada um tem o seu tempo, né? Então, precisa entender. Mas a grande verdade é essa, meus irmãos. Cristo levou sobre si o que fez maldito por nós ali na cruz do Calvário. Então, quem está em Cristo é uma nova criatura, né? Ninguém carrega o que é a maldição do outro. Então, sobre a salvação, nós vamos ver que há esperança para o pecador. Então, a vontade de Deus é que todos os seres humanos sejam salvos, que ninguém se perca. Só que a salvação, ela é individual. O homem tem que fazer a escolha, o homem tem que fazer a opção. Então, o homem, ele decide a quem quer servir. Servir a Deus ou às riquezas, a idolatria. Mas quem aceita Cristo, escolhe a Cristo, é alcançado pela sua graça. E seus pecados são perdoados. Então, Ezequiel revela aqui que aqueles que tinham a ideia falsa, que estava pagando que o pecado dos pais, por estar no cativeiro, ele está dizendo que esse pensamento é errado. Ele deixa bem claro que a responsabilidade individual, ela é de cada um. Ele diz, a alma que pecar, está dizendo, a alma está relacionada à própria pessoa. Essa morrerá. Então a alma que pecar, que vai morrer. Porque esse pensamento fatalista, ele tira a esperança de que Deus vai mudar, de que Deus está com ele. Mas o profeta está dizendo, não, se vocês mudarem de atitude, Deus vai estar com vocês. Porque é possível, se o pecador se arrepender e voltar para Deus, ele é perdoado. Nós temos exemplo aqui Manassés, nós temos exemplo de Davi. Mas se o justo também se desviar do caminho e não se arrepender dos seus pecados, ele vai perecer. Então a salvação, ela é oferecida para todos. Mas aqueles que estão em Cristo, que estão salvos, têm que vigiar, para que ele também não caia e não venha viver na prática do pecado, para que venha perder o que é a salvação. Sobre a reação de Israel, uma pergunta retórica. Olha só. Pergunta retórica é que Deus pergunta, mas Deus já traz a resposta com uma afirmação. Olha só, versículo 26. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito? Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? E não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela na sua iniquidade que ele cometeu. Mas convertendo-se o ímpio, será preservada a sua alma em vida. Reconsidere e converte-se de todas as tuas transgressões que cometeu. Então, o que Deus está respondendo é o seguinte: os meus caminhos são verdadeiros. E o caminho de vocês é que são torcidos. Então Deus não vai castigar filhos pelos pecados dos pais. E nem trazer a maldade sobre os pais, sobre os pecados dos filhos. Porque cada um que tem a sua individualidade, sua responsabilidade. Então, cada um de nós seremos recompensados segundo o que? As nossas obras. Então, ele traz aqui um apelo que é o arrependimento. Então, está dizendo que aqueles que se arrependem alcançarão o perdão de Deus.
Então, o que essa lição nos mostra aqui, meus irmãos, é que todos nós precisamos o quê? De arrependimento, precisamos de mudança. Pedir perdão a Deus em vez de acusar a Deus pelas nossas falhas e pelos nossos erros. Porque Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é bom. Então o profeta chama o povo a uma reflexão importante para eles. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa salvação. Jesus consumou o que é ali na cruz do Calvário. Mas para isso precisamos fazer a nossa parte. Precisamos aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador e viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, para que Deus possa se alegrar de nós e nós possamos alcançar a eternidade com Deus. Então que Deus lhe guarde, Deus lhe abençoe, Deus lhe dê a paz e até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo. Amém?